Olá! Hoje é dia 25 de janeiro de 2012 e você está ouvindo a 51ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast especializado em comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte eu sou o Caio César e... Daqui de São Paulo eu sou o Felipe Men. Bom dia, Caio, tudo bem? Tudo bacana, cabeça. Com você aí, tudo beleza depois do soluço da net aí? Pois é, ontem a gente teve uma intermitênciazinha de serviço e que impediu a nossa gravação, né? Mas pelo menos serviu pra gente tentar acordar cedo. É isso aí. Porque já que a gente voltou a fazer o podcast no horário do proletário brasileiro, né? É isso aí, cara. Eu acho muito bacana que Deus ajuda quem cedo madruga, né, cara? É verdade, ou você tá preso no trânsito ou empacotado no transporte público, ou você está gravando podcast. É isso aí. Essa é a nossa sina, cara. Mas É a eu nossa lembrei daquele videozinho do Porta dos Fundos do tipo net, da internet tipo net. Mas ontem parece que o negócio aqui foi tipo grave. A cidade inteira ficou sem internet. É engraçado porque até já pegando uma carona, né? Que a gente vai falar mais pra frente, eu não precisei nem de ligar ou, na verdade, ver, enfim, no site da NET. Foi só fazer uma busca no Twitter que as pessoas já me Te deram o informaram, né? serviço inteiro. É bacana, esse lado das mídias sociais é muito legal, né? É muito bacana. Eu honestamente, se eu quero saber como é que tá a situação do transporte público em São Paulo, eu nem olho CT ou site do metrô, já vou direto no Twitter, tipo assim, linha 2 verde. Uhum. E Se aí tiver... quem te informa no Twitter é a CET no Twitter ou é Não, é gente como a gente. É gente como a gente. É a Exatamente. Soninha, por exemplo. Menos chato, né? Uhum. Mas isso é bacana, cara, porque tem uma coisa que é que se relaciona com um videozinho aqui da semana passada, isso que você falou, da Tina Fey falando do Twitter. Você viu esse vídeo? Não vi esse vídeo. Vamos colocá-lo nas links dessa postagem, que é a Tina Fey falando, a impressão da Tina Fey sobre o Twitter. E aí ela começa falando que ela não usa o Twitter, nem sob um pseudônimo, e falando que o Twitter ela não usa porque é muito chato. 99% das pessoas são muito chatas, falam de coisas chatas, e ela se voluntaria para ser a pessoa que modera quem deve ou quem não deve entrar no Twitter. Porque o que tem lá é muito chato. E aí você falando desse esquema, cara, eu me lembrei desse vídeo e me lembrei que tudo depende de quem você segue, né? E do que as pessoas que você segue estão falando. Talvez ela vê muito mais barulho do que coisa boa e em virtude disso a ferramenta seja inútil para ela ou se mostre inútil para ela. É o que eu acho que acontece para mim no Facebook. Não sei, eu acho que é muito... Estou aqui, fiz isso e isso para mim é muito chato. Não tem nada de relevante, não tem nada de interessante. E aí eu não vejo tanta utilidade no Facebook. O Twitter é um pouquinho melhor, porque eu sigo muita gente que posta muito link bacana, mas eu vejo discussões mais relevantes, pessoas querendo ter diálogos no Google+. Então talvez seja das pessoas que eu sigo e do que eu sigo, ou do que eu procuro nas ferramentas, né, cara? Você procura informação sobre o trânsito, você tem por causa das pessoas que você segue aí no Twitter, né? Na verdade, essa busca pelo trânsito eu faço mais na barra de busca mesmo. Na busca mesmo do Twitter, né? Não é que as pessoas que você segue, não. Não. Em parte eu concordo com a Tina Fey, assim, sobre o Twitter e eu vejo que parece que tem gente que entra, o cara acorda logo no Twitter e fala assim, hoje eu vou tretar com quem? Porque o nível de tretas que existe no Twitter, e sério, discutir em 140 caracteres é muito chato. É muito chato. É melhor chegar e falar assim, filhão, fiz um post no meu blog falando mal de você, comenta lá, entendeu? Do que ficar lá, fulano, blá 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 blá, continua. Continua. É foda.
E sobre o Facebook, você viu que ontem saiu uma pesquisa, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre um estudo alemão falando que as pessoas sentem mais inveja no Facebook. Eu vi esse estudo, cara, e achei fenomenal. Eu achei muito bacana, porque é uma coisa que eu tenho conversado, inclusive com o Narcélio Filho, que é um dos grandes comentadores aqui do nosso humilde podcast, sobre o que é o Facebook e adjacências, né? Me parece, é aquele esquema que eu falei, talvez seja das pessoas com as quais eu me associo lá e tal, e eu tento sempre ir reduzindo, porque é muito chato você ficar vendo só, olha onde eu estou, olha como eu tenho dinheiro, olha o que eu comprei, olha o que eu estou fazendo. E isso é muito, sei lá, não está colaborando com nada. É o que a Tina Fey fala no vídeo dela. A pessoa dá feliz aniversário para outra no Twitter. Fala, pô, tem outras maneiras de você fazer isso. Não gasta a internet do mundo para você dar feliz aniversário para a pessoa. Isso é chato. Você vai falar feliz aniversário para a pessoa, fala feliz aniversário, sei lá, por e-mail, pessoalmente, ou SMS. Usar o Twitter, invadir a timeline ou encher a timeline de todo mundo dando parabéns para alguém, ou dando recadinho, igual esses casais que ficam dando recadinho um pro outro pelo Facebook publicamente. Putz, grilo, que coisa chata, né, cara? Então, eu acho que essa pesquisa aí, ela tem muito a ver com a insatisfação, né? Talvez seja um puro recalque meu, mas eu acho muito chato ficar vendo as pessoas postando foto e dando check-in no hotel que tá passando férias. Pô, brother, que chato isso, né? Eu acho chato. Né? Tanto que não fica parecendo coisa minha, onde é que eu tô, que é um dos ranços que eu tenho com o Foursquare. Por que eu quero falar pro mundo inteiro onde é que eu tô, cara? Né? Se você usa o Foursquare, ou se eu usasse o Foursquare, eu ia desligar completamente essas notificações, que eu acho isso muito irrelevante. Isso é bastante relevante para uma coisa que está na nossa pauta, que permite às empresas darem uma investigada pro lado bom do seu público e tal, e descobrir e conhecer coisas mais interessantes sobre ele. Mas no dia a dia das informações, ou das trocas das informações das pessoas, isso é muito pouco relevante, falar onde é que você está e adjacências. Eu acho isso, sei lá. Bom, eu acho o seguinte, pelo menos o lado interessante do Foursquare, eu não uso. Eu uso como pessoa jurídica, vão dizer assim, porque a empresa que eu trabalho está no Foursquare. Pelo menos lá eu sou dono de alguma coisa nessa vida, entendeu? Então eu sou dono da empresa no Foursquare. É engraçado, a empresa dá check-in em lugares? Não precisa, né? Porque a empresa não sai do lugar, né? Não, mas só que você tem ferramenta administrativa, né? Então, sim, as pessoas dando check-in na empresa, isso é interessante para você interagir com essas pessoas, né? O que é interessante, assim, não se aplica ao nosso caso porque o segmento é B2B, mas você pode, por exemplo, revogar a prefeitura de alguém no Foursquare, né? Para quem não é familiarizado com o Foursquare, quem dá mais check-in naquele lugar em um período de tempo, mas você pode revogar fazer o impeachment daquele prefeito porque ele pode ser, por exemplo, funcionário da empresa. Faz sentido, né? E eu, pelo menos, se eu fosse dono, eu torceria para que ele realmente fizesse check-in lá todos os dias, né? Fisicamente, não no Foursquare. Tem uns ganhos, cara, que assim, antes que os nossos dois ouvintes possam reclamar, tem uns ganhos que são muito bacanas. Por exemplo, no Pátio Savassi, e há uma vaga especial no estacionamento para quem é o prefeito do Pátio Savassi no Foursquare. Então isso daí é muito bacana para o Pátio Savassi, porque estimula as pessoas a fazerem o check-in e tudo mais. E no caso de um estabelecimento como o Pátio Savassi, é legal que ele esteja aparecendo nas timelines de todo mundo através dos check-ins. Isso é um uso. Eu não acho o melhor uso, mas é um uso. Por que não é o melhor uso? Porque é barulho, né? É barulho, não é coisa útil aparecendo na minha timeline falando que o Felipe Mehen acabou de fazer check-in no Pátio Savassi. Isso é irrelevante para mim, né? Mas um outro uso é o uso do relacionamento direto com os seus consumidores. Isso é muito bacana,
né? Então você ter um contato mais íntimo com quem consome os seus serviços ou os seus produtos. Isso é legal. Isso pode acontecer no Foursquare, né? E de carona nessa segunda coisa tem a questão dos reviews que você pode ter, as dicas, as listas, né? Isso é bacana. Então o Foursquare ele pode ser usado como a Last FM, de você deu check-in no lugar, e aí o Felipe Man é o prefeito do lugar, e eu vejo que o Felipe tem uma lista de lugares bacanas semelhantes àquele ali. Aí, bom, se eu gostei desse lugar e o Felipe é o prefeito desse lugar, e ele tem uma lista bacana de coisas semelhantes a esse lugar, pode ser que o Felipe seja uma pessoa parecida comigo. Então deixa eu ver essa lista e descobrir coisas bacanas que às vezes eu ainda não conheço. Então isso pode ser muito legal. Então talvez o que é mais chato é essa overconexão entre os serviços, que acaba prejudicando os serviços em si, né? Agora, Caio, o interessante é você ver um estudo alemão sobre felicidade e inveja no Facebook, quando eu já vi um estudo falando que os alemães não conseguem ser felizes ou expressar felicidade. Às vezes um é para explicar o outro, né? Exatamente, pode ser. E só para fechar, antes da gente começar o nosso programa de facto, o nível de publicações inúteis, ele realmente me espanta, e eu fico pensando assim, como que alguém perde tempo para falar isso? Exemplo, um conhecido postou a foto de uma multa que ele tomou, falou lá que foi a segunda já no ano, e vem um gente bom amigo dele e fala assim, pô, eu tenho 186 pontos na minha carteira. Informações relevantes para o mundo, né, cara? Assim, de fato é relevante, porque se a polícia quisesse pegar o cara, era só fazer uma pesquisa no Facebook, entendeu? Tem um episódio do Seinfeld que o Kramer ele é um infrator famoso, mas sem ser pego, né? E aí tem um episódio que gira em torno da polícia perseguindo esse famoso infrator, né? E é ele. Mas achariam esse cara facilmente. E é daquele tipo de coisa, né, cara? Eu acho que quando a pessoa fica falando muito disso, eu tenho uma teoria que é a de que se o cara tá postando no Facebook ou no Twitter, nossa, tá bom pra caramba aqui, e aí posta uma coisa, pra mim quer dizer que não está bom pra caramba e a pessoa não está aproveitando de verdade aquilo ali. Porque se ela estivesse, ela não estaria gastando o tempo dela postando uma foto no Instagram, ou uma postagem no Facebook, ou um check-in, ou o que quer que seja. Porque se tá bom, seu celular está quieto no bolso e você está aproveitando o dia. Né? Então, eu tenho essa teoria. Né? Eu tenho um caso prático disso também, que eu acho que você não está errado, não, de certa forma. Embora seja muito fácil você publicar algo, né? Então, assim, tem esse fato também, né? Mas vamos que vamos, né? Não, mas o caso é de um conhecido que estava em viagem com a namorada em Paris e postava, tipo, todos os passos, sabe, assim? Era como se eu desse check-in saindo do hotel, chegasse a sensação de metrô, desse check-in, batesse uma foto dentro do metrô, saindo, almoçando e tal. O que é pior que parece que a companhia não era das melhores, então, né? Se você tá tão preocupado, E é o concurso de felicidade, cabeça. O cara, ele não faz isso quando ele tá, sei lá, em Pindamonhangaba ou quando ele tá em outro lugar, né? Ou Caçapava, para parafrasear o Porta dos Fundos, né? Ele não faz isso quando ele tá em Caçapava, ele faz isso quando ele tá em Paris. E por quê? Porque é legal eu dar uma esnobada nas pessoas quando eu estou em Paris. Né? Outro dia a minha mulher me chamou correndo para eu ver no jornal o depoimento a fala de uma policial explicando os perigos das redes sociais nas férias. Que a pessoa fica falando o que ela está fazendo nas férias e indicando que a casa dela está sozinha. E aí a policial falou com todas as letras, ela falou, olha, espera um pouquinho para você fazer inveja nos seus amigos. Não faça inveja nos seus amigos enquanto você está viajando. Faça inveja nos seus amigos depois que você volta. Porque enquanto você está viajando, você está lá fazendo inveja e o bandido está vendo que a sua casa está sozinha. Então não posta as fotos da praia enquanto você está na praia. Espera para você voltar. Né? Que é uma maneira, é aquele esquema, né, de deixar a luz acesa em casa para o bandido ver, o jornal acumulando quando
você está viajando, é mais uma coisa que você tem que se preocupar, né? Então é um concurso de felicidade, cabeça. Isso não sai do meu pensamento, que todo mundo, sei lá, tendo que falar pro resto das pessoas que a vida deles é boa, né? Sei lá. Ainda parafraseando Porta dos Fundos, você não vai tirar, você só vai tirar onda se você está numa classe executiva, né? Se você vai de van até Brasília, depois vai pegar um lombo de jegue até Miami, parafraseando o episódio Van do Porta dos Fundos, você não vai fazer isso, né? Exceto eu, né, Caio, que fico dando check-in na rodoviária de Belo Horizonte, no terminal rodoviário do Tietê e etc. Pois é, cara. Eu acho que o Porta dos Fundos, já que você levantou a bola aí, cara, é um exemplo muito bacana de produção de conteúdo e mostra que distribuir conteúdo pelas interwebs é algo bastante viável, né, cara? Embora inclusive eu já liguei pro Fábio Porchat, ele vai nos ajudar a fazer uns episódios mais divertidos ainda assim. Pô, vai ser muito bacana, cara. Eu vou gostar. Tenho muitas perguntas para o pessoal do Porta dos Fundos, assim, especialmente com relação aos números ali, umas coisas muito curiosas. Eu gosto e acho que é o caminho, né? Tanto que a gente está aqui em plena sexta-feira, 7h30 da manhã, falando sobre isso, né, cara? Exatamente. Mas não fugindo muito da nossa pauta, já que a gente está se distanciando cada vez mais dela, ela tem a ver, o primeiro item, com o Facebook, né, cara? O caso do site Viajando com Filhos e a patrulha das mídias sociais, né, cara? O que você tem a dizer sobre o ocorrido da moça que fala pra babá o que ela deve e o que ela não deve fazer e depois faz um texto relatando? O que você fala sobre isso? Caio, eu não quero entrar no assunto do texto, entendeu? Porque não é a minha realidade, embora eu tenha visto essa moça, ela é de Belo Horizonte, inclusive, né? Se eu bem entendi o site e essa mulher que escreveu esse texto. Mas eu eu me identifiquei com algumas pessoas que eu vejo andando em São Paulo e algumas pessoas que eu vejo andando em Belo Horizonte são aquelas que vão ao shopping e levam a babá. Né? E agora, o que eu fiquei espantado, além, obviamente, do nível de boçalidade daquele texto, é que em coisa de 2 horas, não mais do que isso, as pessoas que comentavam o status do Facebook, comentavam essa postagem na página Viajando com Filhos, elas já tinham levantado a ficha inteira da autora do texto. Quer dizer, a patrulha moral no Facebook, ela é barra pesadíssima. Se você pisar der meio passo fora da linha, pode saber que você vai ser pesquisado, caçado e julgado pela patrulha moral do Facebook. Não estou defendendo a moça, tá? O texto é de uma boçalidade tremenda. Mas eu fico muito, muito chocado com a boçalidade dos outros, vigiando a moça e, assim, querendo crucificar a moça porque ela escreveu aquilo, né? E fazendo juízo de valor, assim, totalmente irrelevante, assim, olha, ela é advogada, esse é o nível dos advogados do Brasil, e que eu vejo isso muito com jornalistas, assim, o cara escreve um texto e fala assim, aí o patrulhador moral já faz um comentário assim, esse jornalista aí põe um J maiúsculo para dar aquela reforçada, sabe? Esse é o nível das escolas de jornalismo do Brasil. Por isso que o diploma não deveria ser obrigatório, como um dia foi, enfim. Tem tantas coisas que giram em torno disso, né, cabeça? É um negócio, de novo, no Facebook todo mundo é perfeito, ninguém faz nada de errado, todo mundo é muito bacana, muito bonzinho, né? E fica essa chatice de vigilância. Eu acho que é aquilo que você falou, né? O cara acorda de manhã e fala, com quem que eu vou arrumar confusão hoje, né? É tipo isso, cara. Mas assim, por outro lado, as pessoas dão razão pra isso. A gente deixa muito rastro online. Muito rastro. É parte da presença, né, cara? É parte da presença. Você vai documentando muito a sua vida. Né? Você vai falando no LinkedIn onde que você trabalhou, onde que você trabalha, você dá check-in nos lugares que você almoça e aí dá para saber mais ou menos a região em que você trabalha. Esse tipo de coisa vai informando o mundo.
né? Mas o que eu vejo que é perigoso é uma coisa dessa vigilância e chega a ser chega a ser cômico o nível desses comentários. Não, são bem difíceis. Bom, eu tinha um trocadilho para fazer, mas esse é um podcast família, não posso fazê-lo. sobre os protestos e piquetes e tal. Mas o pior, assim, também, não vi no caso do Walter Navarro, isso é verdade, mas não levantaram, até porque ele talvez seja mais conhecido do que a infeliz moça que fez o post sobre as babás. Uhum. Mas ninguém levantou a ficha do cara, né? Então, assim, porque também é o que eu falei, todo mundo já sabia onde ele trabalha e etc. Uhum. E outra coisa que a gente não deve reforçar, eu acho, é que esse é o discurso de que esse é o poder das redes sociais. Porque, ok, não é o poder das redes sociais, é o poder o fato de você compartilhar informação no geral é o poder das interwebs mesmo. Uhum. Não foram as redes sociais que fizeram essa moça ser conhecida, foi aquela bosta daquele texto que ela fez. Uhum. E isso não quer dizer outra coisa, que ela seja uma má profissional, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é outro ponto da patrulha moral. Tanto no caso dessa mulher, ou, por exemplo, no caso daquela moça da Visul, falar que ela é, tipo, imagina ser mãe dessa menina, ou imagina, coitado do cara que vai casar com ela. Calma, gente, relaxa. Vamos, respira fundo que tudo vai dar certo, entendeu? Sim, essa patrulha ela é complicada no nível do rastro que você falou, das empresas darem uma investigada, coisa que a gente também já falou aqui, né? Darem uma investigada nas vidas dos candidatos a empregos, e isso acaba ficando mais fácil com o Graph Search agora, né? Já entrando num novo assunto, isso acaba ficando mais fácil. Você pode fazer um levantamento sobre os seus candidatos a emprego, você pode fazer um estudo sobre quem gosta de tal coisa e gosta de outra coisa também, como você indica aí nos links dessa postagem sobre o Graph Search. Isso indica, a gente deixa um rastro muito grande e esse rastro vai dar impacto na nossa vida de outras formas. E as coisas que a gente faz sem pensar vão trazer consequências para a gente, às vezes consequências que a gente não goste, por exemplo, ou que a gente não venha a gostar. Por exemplo, se você curtiu uma coisa só de bobeira e não necessariamente gosta daquilo, ou se você faz uma piadinha no seu perfil, ou você dá faz uma coisinha, uma tiradinha sagaz, na hora que aquilo cai num Graph Search, pode te colocar numa caixinha que você não venha gostar depois, né? Ou pode mostrar alguma coisa sobre você que você pode não vir a gostar depois, né, cara? Eu já vi gente falando sobre o Graph Search seguinte. O cara vai entrar, quando ele entrar no emprego novo, ele vai falar assim, todas as mulheres que trabalham neste lugar e são solteiras. Uhum. Só para ele já poder saber aonde que ele vai ter que atuar no trabalho. Pois é, cara, eu acho que e tem uma coisa interessante no Graph Search, é que às vezes algumas postagens que aparecem ou que não deveriam aparecer publicamente, ou algumas informações que não deveriam ser públicas, elas acabam aparecendo nos Graph Search. Nos Graph Searches, né? E isso pode ser comprometedor para o Facebook, né, cara? E não só para o Facebook, mas também para o próprio usuário, né, Caio? Tem esse link que a gente está compartilhando aqui, que é o actual Facebook graphsearch.tumblr.com, que o cara conseguiu listar pessoas casadas que gostam de prostitutas. Exatamente, pra gente ser gente boa, incoerências nessa busca, né? Uhum. Você acha que a gente devia antes conceituar o que é Graph Search, Kai, pro ouvinte incauto do Ainda Sem Nome? Vai em frente, cabeça.
Eu vi uma definição, eu acredito, não sei de quem foi essa definição, deve ter sido do Tinoco, nosso querido primo, que é... Essa... Eu vou perder o fio da meada? Vou perder o fio da meada, peraí. Mas é uma maneira de você fazer buscas cruzadas para ter informações mais relevantes. Isso é muito importante para quem trabalha, por exemplo, gerenciando páginas de marcas, para saber quem gosta dessa marca gosta de que outra coisa, ou pessoas que gostam informações muito relevantes num contexto em que a gente está vivendo agora dessa Big Data, né? Que é grande quantidade de dados sobre tudo. Então você pode cruzar pessoas que gostam do Subway e que gostam de tal coisa também. E aí você quer associar o estilo de vida Subway com o estilo de vida tal coisa, você vai falar com essas pessoas. Né? Ou pessoas que gostam da marca, do Chevrolet e que gostam de tal lugar do Brasil. Então, pode ser que fazer uma ação naquele lugar pode ser interessante para a Chevrolet. Então, o Graph Search ele permite fazer esse tipo de cruzamento. Nada que não era possível de se fazer antes. Você podia fazer isso antes, só que dava mais trabalho. Então o Facebook forneceu essa ferramenta de você saber, por exemplo, pessoas que gostam do McDonald's e que moram neste bairro. Isso você pode saber com o Graph Search muito bem, né? Então ajuda, né? O termo que o José Carlos Tinoco, o popular O Primo, fez no seu novo blog, a gente vai compartilhar também aqui essa postagem. Ele acha que o Facebook é o Google mais para pessoas. E é exatamente isso, assim, você pode fazer essas pesquisas e isso está no newsroom do Facebook. Você não vai procurar exemplo. No Google você vai digitar hip hop. No Graph Search você vai procurar pessoas que moram na minha cidade e que gostam de Jay-Z, por exemplo. Né? Óbvio que isso o Tinoco fala na postagem, ele já conseguia fazer alguma coisa com o Social Graph. Então, assim, se você digita, o exemplo que ele dá aqui se você digita Carolina no Facebook, ele vai mostrar as Carolinas mais próximas de você, como primeiro resultado, o que já é uma coisa incrível, né? Porque sim. nas outras redes sociais, e por exemplo no Orkut, para você achar alguém que você, o amigo de um amigo que você conhecia e queria manter contato pelo Orkut, até achar, me procura lá, Felipe Men, tudo bem, no meu caso eu sou o único, mas se você for um João Silva, aparecia o João Silva de Quixadá, o João Silva de Manaus, o João Silva de Santana do Livramento, e aí na 15ª página aparecia o João Silva que você queria de fato ser amigo, entendeu? E aí você tinha que acabar tomando o caminho. É o que eu falei, não era coisa impossível de se fazer, mas o caminho era mais tortuoso. Então você tinha que ir manualmente tentando localizar e fazer esses cruzamentos. O Graph Search ele permite esses cruzamentos automáticos. E também com pessoas que estão fora dos seus círculos ou dos seus contatos imediatos, e isso pode ser muito interessante. Né? Tem consequências, né, cara? A consequência direta aquilo que você faz. Por exemplo, aquela galera que gosta de fazer coisinhas engraçadas, por exemplo, falar que mora no Afeganistão ou que tem 89 anos, essas pessoas elas vão começar a ver com ainda maior frequência anúncios que não são relevantes para ela. Então, mentir nessas informações pode não ser a coisa mais legal, né? Por quê? Porque aí a sua experiência vai ser prejudicada. Você não vai ter nenhum dano com isso, mas a sua experiência vai ser prejudicada. Ao passo que você falando as coisas mais reais e mais verdadeiras, isso vai dizer mais sobre você e vai melhorar a sua experiência no ponto de vista do usuário, né? E vai facilitar a vida também de quem faz comunicação online por esses canais, né, cara? O que eu espero com o Graph Search? Primeiro, se você é um cara que
faz a moderação de uma página no Facebook, é você poder conhecer melhor seu público, né? Era o que a gente estava falando mais cedo. Então eu vou saber quem curte a página da minha empresa e que também curte a página dos meus concorrentes. Uhum. Por exemplo, no caso do Ainda Sem Nome, a gente vai poder saber quais outros podcasts ou outros conteúdos que o cara consome. E aí a gente vai saber com quem a gente está falando, com que tipo de pessoa a gente está falando, se é muito eclético, se não é. Então, isso vai ser outra coisa que eu imagino assim, se você talvez é um recrutador, talvez o LinkedIn ainda continue sendo a melhor opção para você, mas de repente você vai poder achar profissionais da área que eu desejo, que moram aqui perto e que tenham tal interesse, dependendo do segmento do seu negócio. Uhum. Né? Eu também torço, mas isso num nível pessoal, para que as pessoas sejam mais seletivas na hora de me convidar para festas, porque na maioria na maioria dos convites que eu recebo são festas que não tem, ou eventos que não tem nada a ver comigo, entendeu? E aí fica aquela situação constrangedora, né, de você deixar o evento em aberto e não falar nada. Exatamente. Melhor falar assim, pessoas que gostam de hip hop, cerveja Budweiser em Belo Horizonte, porque, por exemplo, eu não gosto de hip hop, não gosto de Budweiser e estou morando em São Paulo, então não sou propriamente aquela pessoa que vai na sua festa, né? Mas eu acho que vale a leitura nos links que a gente vai colocar, né, que estão aí na postagem, se você estiver vendo no nosso site. Cara, já tem alguns minutos de podcast, a gente não falou nenhum dos endereços, né, cara? Exatamente. Nenhum dos contatos, é isso aí. A gente tá colocando, se você recebeu esse arquivo de áudio aí por outros caminhos, visite o nosso site para ver os links que a gente recomenda que você dê uma olhada, que contextualizam esses assuntos que a gente está trabalhando aí. O nosso site é o aindasemnome.me. O Facebook do Ainda Sem Nome está lá no /asnome, né, o facebook.com/asnome. Tem o Google+, que é o google.com/mais Ainda Sem Nome. E você pode conversar diretamente com o podcast pelo Twitter, né, cara? Que agora é a ASN Podcast, né? Exatamente. Bom, se você tem alguma coisa para falar com o Cabeça, é @Felipe Cabeça no Twitter, né? Isso. Comigo é o gplus.to/CaioCGO, você me acha lá no Google+. A gente falou... É engraçado, né, Caio? O Google Plus ainda não tem a opção de você customizar a sua URL e deixar ela mais familiar, amigável, né? Tem essa opção para quando você tem um alcance muito grande, né, cara? Não é o meu caso, Caio. O nosso podcast, ele tem um endereçozinho bonito dele lá, porque ele tem um alcance grande no Google+. A página da minha empresa, quer dizer, da empresa onde eu trabalho, também agora foi abençoada, agraciada, presenteada com essa URL bonitinha. É uma coisa que está indo aos poucos, né, cara? Torço para que isso aconteça mais rapidamente. Enfim, né, cara, se você tem alguma coisa para dizer sobre o Graph Search, fale, né, exemplos de uso bacana, porque eu acho que as possibilidades são várias. E você pode ter muitos ganhos utilizando direitinho o Graph Search. Eu acho que é um catalisador do valor do Facebook esse Graph Search, né? Principalmente para quem trabalha com comunicação. Para quem gerencia marca e etc., saber utilizar, saber o que buscar, saber que informações que eu vou cruzar, isso é muito bacana e é muito legal para você descobrir quem é a sua audiência, quem direitinho é a sua audiência, do que mais eles gostam, né? De novo, você já podia fazer isso antes, isso já era muito bacana, só que agora o processo está bem mais fácil, né? Então, o potencial alto, né? Exatamente. Acabei de ver aqui também que o site do Actual Facebook Graph Search durou somente 2 dias. O cara resolveu encerrar o serviço, falando que, ok, já provou mostrei, já provei o que eu queria falar. Vai ser legal para saber, assim, exatamente ver todos esses nós não feitos que as pessoas deixam, né? Esses rastros, né? Que você falou. Rastros, exatamente.
esse tipo de coisa é muito importante, como eu falei, para quem está gerenciando informações de uma empresa, né? E também tem uma consequência legal para a pessoa, para o indivíduo, que é dele entender que os likes que ele dá, eles vão dizer muito sobre essa pessoa, e isso pode ser usado e vai ser usado para refinar a comunicação que chega até ele. Então a gente dá o like em coisas que efetivamente você gosta, né? Que você, E finalmente o seguinte, se você acha isso ruim do Facebook monitorar seus likes e suas atividades, amigo, saia do Facebook. porque é assim que eles vão, de alguma forma, conseguir ganhar dinheiro, né? Então, o negócio deles é falar para os anunciantes o que você gosta. Então, Exatamente. fique esperto. Exatamente. É. E aí, Caio, a gente pode ir para a nossa terceira pauta Porque da manhã. Exatamente, porque quem tem que ficar esperto também é o Google com as relações que ele é forçado a estabelecer com as empresas de comunicação, né? Nas empresas os jornais e as emissoras e etc. Né? Esse terceiro assunto é um assunto bem interessante no sentido de, olha o nível em que chega a velha mídia, né, cara? As publicações francesas estão querendo mais dinheiro do Google para que o Google possa indexar as publicações e o que acontece lá, as notícias e etc. franceses. Né? Então, os acordos firmados anteriormente estão sendo revisados de quanto que o Google paga para poder indexar as informações. O que você acha disso, Cabeça? Ô, Caio, assim, eu fico dividido. Assim, tô pensando, de certa forma, me causa espanto essa negociação. Uhum. Porque, não sei, será que não abre uma brecha para as pessoas pedirem uma grana do Google também para indexar informações delas? Eu acho que Você entende, assim? Eu entendo e as empresas elas não estão pegando muito a onda do que o Google oferece, né? Assim, eu não quero ser muito pró Google ou pró, mas poxa, o que ele está fazendo, ele indexa informações que são públicas. Então, por que ele deve pagar para fazer isso? E, como consequência, você não tem um ganho de tráfego e você não tem um ganho de imagem por causa dessa indexação. Então, por que você quer cobrar que a empresa X de busca faça a indexação das suas notícias, né, que são empresas, são jornais franceses, né, querendo esse dinheiro? Eu acho isso assim, beira o surreal. Porque o que o Google faz é simplesmente indexar as informações, mais nada. Né? E organizá-las de forma a melhorar as coisas para os usuários. Então, e aí eu te cobrava 50 milhões de euros, agora eu quero te cobrar 100 milhões porque você está ganhando com isso. Poxa, que complicado isso, né? Complicado. E, por outro lado, assim, sei lá, cara, é muito coisa eu fico imaginando que essa ideia de cobrar por essa indexação ter sido feita por um cara que saiu de uma redação de 1940, sabe? Assim, o cara conseguiu sobreviver, ele já era velho em 1940. Ele conseguiu viver mais 70 anos e deve estar com 139 anos mais ou menos hoje, e falou que tinha essa ideia de que não, se o cara quiser publicar a minha informação, ele vai ter que me pagar. Sendo que, na verdade, é como se o Google fosse um colecionador de jornal de 1940. E eu acho que esse negócio mostra que as empresas que estão forçando esse acordo, né, o aumento desse pagamento e etc., mostra que isso está mostrando que essas empresas elas não estão entendendo como é que o negócio funciona.
né? Então, esse texto ele é bastante interessante para a gente sacar que, por mais que as tecnologias de informação e de comunicação estejam evoluindo e ficando mais próximas das pessoas, o pensamento não muda, né? Então, eu quero faturar, não interessa de que forma, eu quero faturar mais e eu quero manter o meu negócio e etc. É um caminho não muito bonito que os jornais estão trilhando, né? É aquele esquema que a gente viu recentemente aqui no Brasil, que é o do Google News, buscando as notícias e os jornais e as revistas não querendo que o Google News faça essa busca. Isso é de uma bobagem tremenda, né? Esse tipo de comportamento, né? E é muito arriscado para o Google, como coloca lá o Jeff Roberts, né, que é o autor desse texto, e se você não gosta desse assunto, pelo menos valeu a pena para você ter a referência do Paid Content. O Paid Content é um site maravilhoso para quem quer ler sobre comunicação e sobre como que as coisas acontecem. São postagens muito relevantes, os textos são muito bons lá, né? Aí o Jeff Roberts fala que o Google fica numa sinuca de bico, né? Se ele acatar ou aceitar essa proposta dos jornais, das entidades de mídia francesas, de aumentar o pagamento para poder indexar, isso abre precedente para que outras organizações possam vir a aumentar também a cobrança, o que não vai ser bom para o Google, né? Por outro lado, isso também mostra o risco que essas entidades estão fazendo, porque se o Google fala, então tá bom, então eu não vou indexar, vai cair o tráfego, não vai ser a coisa mais bacana para eles se isso acontecer, né? Principalmente hoje numa situação onde, pelo menos no Brasil, você vê jornais demitindo muita gente. Uhum. E a facilidade que é você... Hoje, você não precisa recorrer a, abre aspas, grande mídia, fecha aspas, para se informar. É muito clichê eu falar isso hoje, mas... só para reforçar o ponto de vista. Numa época onde SEO é tão mais importante, ou pelo menos se eu fosse dono de jornal, eu ia dar a mesma importância de SEO para minha tiragem de banca, uhum. Deixar de ser indexado pelo Google é tipo... você não, fazendo uma analogia, você não pôr seu produto no Jornal Nacional na Globo, né? Sim. Você pode até colocar no Jornal da Band, mas, cara, não vai ter a mesma abrangência. E lembrando que esse tipo de ação, ele é um tiro no pé também, porque afasta o usuário, né? Porque o usuário ele não vai ficar necessariamente colocando a sua página como página de entrada dele mais. A página de entrada dele não é mais um portal. Os portais deixaram de ter aquela relevância que eles tinham há 10 anos. Agora as pessoas fazem buscas, né? As coisas funcionam, não tem mais bookmark, não tem mais as pessoas fazem buscas. E se você está fora dessa relação, cara, não é muito bom para você, né? Não é nada bom. Enfim, né, cara? Se vocês têm alguma coisa a falar sobre esses 3 assuntos que a gente conversou, né, cabeça? Eu queria ver só para amarrar esse assunto agora. Uhum. Eu não vi nenhuma publicação brasileira sobre isso, assim, sobre esse assunto de Google e copyright. Eu queria eu vou até pesquisar para entender se isto é um problema só, porque é o que a matéria fala, que o Google tem, tipo, péssima presença ou lobby perante as empresas francesas e até a Europa, de certa forma. Se esse é um mal só deles lá, ou se, por exemplo, aqui no Brasil, sabe, como está essa discussão. Uhum. É verdade, o contexto aqui no Brasil, a única coisa que a gente tem é de que a Associação de Jornais e de Publicações se recusou ou negou, ou não quis que as coisas fossem indexadas lá no Google News. Isso refere-se muito ao Google News, viu, gente? Não é assim, aparecer na busca normal do Google que você faz, é aparecer no Google News, né? Isso não tem muita coisa referente a isso aqui no Brasil, né?
Aí, cara, é uma coisa muito de quem busca essa informação, né? E de quem busca relatar esse tipo de relação. Você não tem muito interesse também disso, né? Por parte das publicações. E talvez seja por isso que você não tenha visto na cabeça. Pode ser. Eu caí num vão de inocência aqui agora e esqueci da oligarquia que a gente vive no que se refere às grandes publicações de notícias no Brasil. Enfim, né, cara? Se você que está ouvindo esse episódio tem algo a dizer, faça isso, por favor, e também sugira pautas, né? Se você achou que os assuntos que a gente tratou aqui não foram dos mais legais, ou pelo contrário, foram legais e você quer ouvir mais o Felipe e o Caio falando sobre esses assuntos aqui, mande uma mensagem pra gente, entra lá no aindasemno.me e deixa um comentário, faça o mesmo pelo Twitter, lá no @Felipe Cabeça ou no @ASN Podcast. Faça isso no facebook.com/asnome ou no google.com/mais ainda sem nome ou gplus.to/caicgo e converse com a gente, fale o que você está querendo que a gente discuta, dê sugestão, dê suas impressões sobre esse episódio ou sobre qualquer outro que está lá no nosso site, né, cara? Faça como o César Giannini fez e como também o Sérgio Jardim fez, né? Isso, nas últimas edições. Nas últimas edições. Comente, fale o que você tem de opinião sobre o assunto e é isso aí, né, cara? A gente se vê na próxima, né? Exatamente. Lembrando, uma coisa interessante aqui que está acontecendo é a postagem de textos sobre comunicação lá no nosso site. Então dê uma olhada lá que já tem um texto do Cabeça falando sobre criação de conteúdo e em breve você vai encontrar mais formas de se informar e de se manter atualizado sobre esse assunto no nosso site. Então além das postagens com o áudio, você vai ter também textos e outras coisinhas no nosso site, né? Caio, só lembrando duas coisas importantes que a gente tem a dizer. O primeiro post da nossa série de resoluções para 2013 está lá no blog, no nosso site, né, no caso. Eu estou falando da criação de conteúdo dentro das empresas e do dilema que isso significa. Pode parecer um assunto antigo ou já discutido, mas eu acho que ainda tem lenha para queimar sobre isso, que é como tentar motivar. Eu ainda não tenho essa resposta, viu, gente? Eu joguei lá para vocês me darem uma resposta também. Como tentar motivar os seus profissionais, como que a gente pode motivá-los e deixá-los a fim de escrever nas publicações online das empresas. Uhum. E dia 7 de fevereiro, às 19 horas, eu e o Caio vamos fazer um hangout de carnaval, né, Caio? É isso aí, o Google chamou a gente para a gente poder fazer parte de novo desse grande pool de hangouts e vamos falar sobre comunicação online no carnaval, né, cara? Eu não sei ainda o que vai sair disso não, mas eu, se fosse você... Acompanhava, né? Acompanhava, exatamente. É na quinta-feira, então é antes do povo... cair nas ações. Vamos dar algumas dicas de bom uso aí das redes nessa época festiva aí, né? Quais check-ins não dar, quais fotos não compartilhar, enfim. É isso aí. Do e don'ts de boas práticas e boas maneiras online no carnaval. É isso aí. Então é isso, né, Cabeça? Bom dia pra você aí, né? Eu vou correr ali no viaduto do chá agora e comer um pedaço de bolo pra celebrar o aniversário de São Paulo. 400 e tantos anos, eu já perdi a conta. Feliz aniversário, São Paulo, e a gente fica por aqui. Isso aí, Caio, um abraço. Boa sexta pra você, valeu. Igualmente, um abraço a todos. Até mais.